Bem-vindos todos aqueles que desejam, através da Evangelho-Terapia, ativarem seus conhecimentos dos ensinamentos que aprendemos com Jesus. A Casa de Zico Horta vem nos oportunizando ao longo da pandemia a manutenção, vem nos dando a oportunidade de mantermos essa chama acesa dentro de nós, com os estudos, com as palestras, que vão nos alertando sobre a oportunidade de vivermos esse momento com coragem e com gratidão. E a Evangelho-Terapia, ela tem nos ensinado, ao longo da prática que temos tido, que o Evangelho, ele é uma bússola. Eu preciso compreender que quando eu abro o Evangelho, eu não posso abrir o Evangelho querendo uma resposta. Não é o Evangelho que vai me dar a resposta. Quem vai dar a resposta para as minhas questões sou eu. O que o Evangelho faz, através dos ensinamentos do Cristo, é dirigir os meus pensamentos, é me alertar, é chamar a minha atenção para os verdadeiros valores, me fazer lembrar que eu estou aqui para cumprir um propósito e, antes de tudo e qualquer coisa, o meu propósito é divino. O meu projeto é divino. É um projeto para que o meu espírito cresça, para que o meu espírito evolua. Consequentemente, eu também quero ter conforto, quero ter saúde, quero ter paz. Mas esse não é o foco. O foco é o meu espírito. E muitas vezes, para que o meu espírito evolua, para que o meu espírito cresça, eu, Valdeia, preciso nessa existência experimentar algumas faltas. Algumas faltas são materiais. Outras faltas são emocionais. Outras são espirituais. Então, que cada um de nós possa pensar sobre isso e compreender que estarmos encarnados nesse momento planetário é uma dádiva. E para que eu entenda que é uma dádiva e não é um castigo, eu preciso lembrar que eu desejei estar nessa escola. E que a escola, o tempo do recreio é pequeno. Mais tempo nós passamos na escola aprendendo, alguém nos ensinando com carinho, alguns nos ensinando com mais energia, muitos nos cobrando. E aí chegou a hora do recreio, é a hora do intervalo, é para dar um refrigério e eu volto para a aula com mais força, com mais coragem e com mais consciência de que se eu tenho dificuldade para aprender, eu preciso me dedicar mais. E se aquele professor está dizendo para mim, Valdeia, faça a tarefa, desenvolva esse raciocínio, é porque ele também acredita em mim. E aí eu confesso a vocês que um pouquinho antes de começar a gravar, eu coloquei a oração de São Francisco, uma versão que eu acho muito linda, do Marcos Viana. E aí eu fiquei ouvindo e pedindo muito que os amigos espirituais abrissem comigo o Evangelho. E eu ouvia a oração de São Francisco e eu abri no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lembrem que tem uma parte da oração de São Francisco que ele diz que eu possa consolar ao invés de ser consolado, que eu possa dar ao invés de receber. E aí, hoje nós vamos falar das aflições. Então é isso que a Evangelho-Terapia traz para mim. Ela traz para mim a possibilidade de eu ampliar as minhas percepções com cada pedacinho do Evangelho que eu leio. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é a primeira página desse capítulo. É uma citação de Mateus e 2 citações de Lucas. Diz assim, Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos,
e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí diz Lucas: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que chorais, porque rireis. Está no capítulo 6, versículo 20 e 21. E ainda nos diz Lucas: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está no capítulo 6, versículo 24 e 25. Não sei o que acontece com vocês quando vocês leem isso. E eu gostaria de partilhar com vocês o meu entendimento, o que toca o meu coração. E quando Mateus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu penso, meu Deus, então é bom assim, eu preciso sofrer para ter o consolo, né? Isso até que eu estudasse essa doutrina consoladora. À medida que eu fui estudando a doutrina, eu comecei a refletir nesta frase: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí eu pensei, meu Deus, isso significa que quando eu choro é porque eu percebi que eu me equivoquei. Quando eu choro, porque eu tô triste, porque eu tô com saudade de apertar meus queridos. Eu choro por isso, eu vou ser consolado, porque quando eu choro porque eu tô com saudade, eu tô dizendo que eu amo. Quando eu choro porque eu tô com medo de alguma coisa, e aí eu choro, ai meu Deus, que medo de pegar o coronavírus. E aí quando eu tenho medo de pegar o coronavírus, eu posso pensar assim, ai meu Deus, mas eu confio tanto nesse Pai que é amor e que é bondade, e eu sei que se eu pegar, Ele vai me ajudar, Ele vai me consolar, Ele vai me proteger. Eu não disse que Ele não vai me deixar pegar. Então, chorar e ser consolado é porque o choro tem para mim a noção de entendimento. Quando eu choro é porque eu fui tocada. Quando eu choro é porque eu descobri que eu me equivoquei. Porque eu lamento o que eu fiz. Tem algumas pessoas que dizem que choram de raiva. Aí eu acho que não vale, esse choro não vale. Quem chora de raiva não vai ter esse consolo que Mateus disse aqui. É chorar porque se emocionou, é chorar porque lamentou, é chorar porque se arrependeu, é chorar porque não queria ter feito, porque não queria ter falado, porque... E aí vem o consolo. E aí ele ainda diz assim: bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Se eu quero muito que a justiça seja feita, é por mim. Se eu quero que a justiça seja feita, eu tenho que procurar, eu tenho que ser justa e não ficar observando ou medindo se A, B ou C foram justos nas decisões que tomaram. Então, se eu quero ser justa e ser justo segundo os ensinamentos do Cristo, ele diz: não julgueis. Então é dessa justiça que aprendemos com Cristo. Não é a justiça do que o juiz tem por direito
quando está exercendo a sua profissão. Não é dessa justiça que o Cristo fala. Ele fala da justiça. Eu quero ser justo, eu quero tratar o outro como eu queria que o outro me tratasse. Isso é justiça. Eu quero fazer com o outro exatamente aquilo que eu queria que o outro fizesse comigo. Estou sendo justa. E se eu tenho essa conduta, eu serei, então, saciada na minha fome e na minha sede. Continua Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, muitas vezes, quando nós fizermos a alguém que nos magoou, nos feriu, nos ofendeu, nos traiu, nos abandonou, se eu fizer para ele aquilo que eu queria que fosse feito a mim, pode ser que alguém diga para mim: Valdé, que bobagem, que tola que é você, como que você faz isso depois daquilo? E aí nessa hora eu estou sendo perseguida por essa pessoa que me critica, mas eu também não vou me opor. É o olhar dela, é a percepção dela, é o entendimento dela. Isso eu entendo que Mateus está nos dizendo. Aí Lucas vai dizer assim: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Quando nós entendemos que a que pobres Lucas se refere, né? É porque a riqueza, tanto material quanto a riqueza das percepções, por exemplo, existem pessoas que se acham tão capazes, tão melhores, tão superiores, que elas se acham riquíssimas de saber, ou riquíssimas de bens materiais, ou riquíssimas de títulos, de belezas e de competências. Então, pobre é no sentido de não ter. Eu não quero ter isso, eu quero ter a consciência que amanhã eu deverei ser melhor do que eu sou hoje, que eu deverei me esforçar por ser mais doce, mais dócil do que eu sou hoje. Então, é pobre nesse sentido, no entendimento de que a riqueza é quando eu acho que eu tenho, então eu tenho saber, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E quando eu não tenho poder, eu não tenho saber, eu não tenho autoridade, normalmente eu tenho uma postura de maior humildade, porque eu não tenho essas coisas aonde eu posso me agarrar. Então eu entendo que Lucas está dizendo: tire isso de você, porque uma vez você consciente, porque o pobre está sempre precisando, né? Se eu sou pobre de dinheiro, eu preciso ganhar. Se eu sou pobre de conhecimento, eu preciso adquirir. Então, enquanto eu me perceber pobre, né? Enquanto eu não achar que o que eu sei, o que eu tenho, já me dá um lugar especial, eu terei o reino dos céus, eu terei essa paz que vai habitar dentro de mim. E ele continua: bem-aventurados, porque aqueles que têm fome serão saciados, e felizes aqueles que choram, porque rireis. E aí no mesmo entendimento, né? Eu tenho fome de justiça, e ela virá. Eu tenho fome de amor, e ele virá. Então a minha fome e a minha sede serão saciados. Mas ele diz: ai de vós ricos. E aí eu entendo que essa riqueza é aquele que acha que não precisa. Eu sou tão rica de vaidade que eu não preciso de ninguém para me ajudar. Eu sou tão rica de competência que eu não tenho ninguém para me ensinar. Eu sou tão rica de certezas que ninguém vai me questionar. Então assim, e aí Lucas diz assim para mim: ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Porque quando eu acho que eu tenho competência demais, eu já recebo, né? E eu penso que o meu sucesso, que a minha fama, não me refiro à minha Valdeia, porque eu não tenho nenhuma das duas coisas. Mas quando eu vou adquirindo coisas, eu vou me sentindo superior, e aí eu já tenho do próprio mundo
essa recompensa. Então, Lucas chama a atenção para nós nesse sentido, que nós observemos o que temos e que não deixemos que isso nos faça pensar que somos melhores. Eu posso saber 5 idiomas. É uma condição temporária. Isso não me faz melhor do que aquele que mal fala a própria língua. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso não me achar melhor porque eu sei, porque eu tenho ou porque eu sou. Porque aí eu não vou precisar de nada, eu não vou precisar de ninguém, eu não vou ter fome e eu não terei sede de saber. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, nesse momento, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para nós, viva a alegria, mas lembre-se de que ela não te faz melhor, porque a tristeza passa, já nos dizia o Chico, mas a alegria também. Então, que nós possamos juntar essa reflexão de hoje, de bem-aventurados os aflitos, para que cada um de nós possa nesse instante olhar para as suas aflições. Vamos olhar para aquilo que nos aflige e vamos pensar: Jesus, que essa aflição me faça melhor, que essa aflição me faça mais doce, que essa aflição me traga um sentimento de humildade, que essa aflição me dê a consciência de que eu não sou e nem estou numa condição melhor. Eu estou num outro momento diferente do que talvez o meu irmão. Então eu os convido a ouvirem comigo um pedacinho dessa gravação.
e que assim seja.